Uniclac. Olá, moçada do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez com vocês. Gente, dando continuidade, falei para vocês, parte de geografia do Maranhão, eu vou começar pela parte física. Então, primeiro, vegetação. Vamos começar, vamos trabalhar. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, olha só. Moçada, vocês estão vendo esse mapa do Brasil aqui. O mapa está todinho colorido, beleza, tranquilo, certo? E por esse mapa aqui, você está vendo que é um mapa que tem um tema, vegetação do Brasil. Pessoal, você está vendo que não existe uma parte do território brasileiro que não esteja colorida. Isso significa que em todos os cantos do território brasileiro, que em cada quilômetro quadrado do território brasileiro, você tem um tipo de vegetação. Claro que tem. Impossível não ter. Se a grosso modo está lá. Muito bem. Agora, esse mapa está todinho colorido. Estão aqui os tipos de vegetação do Brasil. E agora? Aí, ó. Cara, mas você tem essas partes aí que estão em branco aí, ó. Exatamente. E você está vendo que uma dessas partes em branco está justamente ali no Maranhão. Ô Marcelo, mas como que é isso? Pessoal, presta bem atenção. Como eu falei para vocês, este mapa aqui ele tem um tema. Qual é? Vegetação. Então, são os tipos de vegetação do Brasil. São biomas do Brasil, certo? Então, você está vendo que, grosso modo, o Maranhão aqui tem 3 grandes biomas. Na verdade, 4, até eu vou falar um deles. No edital, ele só botou 3. Mas vamos lá. Amazônia, floresta, Cerrado, Mata dos Cocais. E aí tem a vegetação litorânea. Certo? Vegetação litorânea. Tudo bem? Beleza? É isso. Tem. Tá joia? Tudo bem? Biomas, tá? Tem até alguns trechos de campos aqui no Golfão Maranhense, que é delta de rio, que é foz de rio. Você entendeu? Mas vamos chamar de vegetação litorânea, grosso modo. Tá aí. Agora, por que o mapa agora aqui está em branco? Por que o mapa está em branco? Marcelo, porque agora o mapa está em branco é porque o tema dele mudou. Isso aqui não é um mapa de vegetação, é um mapa de domínios morfoclimáticos do Brasil. E o que são domínios morfoclimáticos? Pessoal, domínios morfoclimáticos é uma expressão criada pelo professor Aziz Absaber, certo? Para caracterizar uma determinada área que tem características geológicas, de relevo, climatobotânicas semelhantes ou predominantes, certo? Desculpa, semelhantes não, predominantes. Por isso que vem o nome domínio, tá? Então presta bem atenção, moçada, presta bem atenção. Como vocês estão vendo, a Mata dos Cocais é um tipo de vegetação do Brasil, certo? É um tipo de vegetação. Mata dos Cocais, certo? É uma formação o quê? Arbórea, florestal, certo? Muito bem. Agora, ela não é um domínio morfoclimático. Ah, Marcelo, por que ela não é? Porque ela é uma faixa de transição entre a Caatinga, a Amazônia e ainda tem o Cerrado aqui no sul. Beleza? Ela está encaixada ali no meio. Então, ela não é considerada um domínio. E para essa galera da faixa de transição, você pode usar aquela expressão ecótone. Beleza? Ela é uma faixa de transição. Ah, mas é um bioma. Sim, é um bioma. Mas não é um domínio morfoclimático. Então, muito cuidado. Porque se o nosso amigo perguntar numa prova quais são os domínios morfoclimáticos presentes no território do Maranhão, você vai falar o quê? Amazônia e Cerrado. Só esses dois. Amazônia e Cerrado. Beleza? Grosso modo. Tá? Agora, se o cara falar quais são os tipos de vegetação
presentes no Maranhão, os principais. Aí você pode falar floresta amazônica, cerrado, mata dos cocais e a vegetação litorânea. São tipos de vegetação. Então, muito cuidado para não confundir essas duas coisas. Tipo de vegetação é uma coisa. Domínio morfoclimático é outra. É uma determinada área onde predomina um tipo de estrutura geológica, um tipo de relevo, um tipo de vegetação e um tipo de clima. Certo? Então, feita essa diferenciação, vamos lá. Moçada, está aqui o domínio do cerrado, certo? Você está vendo que o domínio do cerrado ocupa uma posição bem central aqui no Brasil, né? Provavelmente é o domínio que está presente no maior número de unidades da federação, talvez, certo? E você ainda encontra manchas esparsas dele aqui em Roraima, Amazonas e Amapá, certo? Talvez até mesmo aqui no nortão do Pará, bem aqui em cima. Você encontra manchas esparsas dele. Mas a principal área, a área nuclear dele é essa aqui, certo? São aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, que dá 22% do Brasil. E como você está vendo, pega Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Além dessas manchas que você encontra lá no norte do país, certo? E nesse domínio, moçada, a vegetação predominante é essa aqui, pô, certo? Cerrado. Pessoal, todo mundo se lembra que o cerrado é chamado de a savana brasileira. Então, a savana é o cerrado africano. Certo, moçada, é a coisa mais óbvia do mundo. A vegetação, geralmente, ela responde a 2 tipos de fatores. Quais são? O fator físico é o clima. O fator químico é o solo. Se você tem o mesmo tipo de clima, é muito provável que você vai ter uma vegetação muito parecida. Então, fitofisionomicamente falando, o cerrado é muito parecido com a savana africana e vice-versa, certo? Agora, o que é o cerrado em termos de vegetação? Pessoal, presta bem atenção. Se você tem, meu querido concursando, minha concursanda, se você tem conta em banco, você já tirou extrato bancário? Ah, Marcelo, eu já tirei, claro que tem extrato bancário, a gente tira, muito bem. Extrato bancário, escreve com X ou com S? Ah, mas rapaz, de besteira, pô, escreve com X, caramba. Claro que é com X. Prova pra mim. Ah, mas como assim prova? Prova. Prova que é com X. Eu provo. Provo. Por acaso eu não estou tirando o papel da máquina? Então eu me lembrei do verbo extrair. Extrair o dente, expulsar o jogador, atividade extraclasse. Moçada, todas as vezes que vem o prefixo ex, é para fora. E não se esqueça, meus queridos, minhas queridas, não se esqueçam. Vocês farão uma prova de geografia, de história também, ciências humanas. E para qualquer prova que exista na vida, a disciplina mais importante é língua portuguesa. Você tem que dominar a norma culta da língua portuguesa. Tem que saber. Se você está sabendo que é extrair o papel, então extrato bancário é com X. Beleza. Só que todo mundo está vendo que eu escrevi extrato com S. 2 extratos vegetais distintos. O que é extrato com S? Ih, Marcelo, extrato com S? Caramba, não sei o que é. Pessoal, suponha que um professor de sociologia, sei lá, qualquer um, direito, fale para você sobre a estratificação da sociedade brasileira. Escreve com S. O que é extrato social? Ah, Marcelo, já sei, quando fala da estratificação da sociedade, é como se fosse aquele negócio de dividir a sociedade assim, classe A, B, C, D em camadas. Exatamente. Então, quando você diz que o cerrado é formado por 2 estratos vegetais distintos, quais são? O arbóreo e o arbustivo herbáceo. Certo? Beleza? É isso aqui, moçada. Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Aquela ali não, depois eu vou nela. Essa aqui. Pessoal, esquece tudo que está no chão aqui. Esquece o chão. Olha só para cima. O que você está vendo?
Marcelo, aquela decoreba do ensino médio, árvores de porte pequeno, médio, casca grossa, galhos retorcidos, raízes profundas, espécies como piquezeiro, cajueiro, barbatimão, pau-terra, lixeira. É isso aqui, pô. É isso aqui. Beleza, agora esquece o que está no ar e olha só o chão. O que você está vendo? Marcelo, raízes, rizomas, tubérculos, capim, arbustos, espécies como fedegoso, nó de cachorro, cansanção, picão, quebra-pedra, cidreira, tá tudo aqui, pô. Exatamente. Então o cerrado é formado por dois estratos vegetais distintos, o arbóreo e o arbustivo herbáceo. E onde que está a maior parte da biomassa vegetal? Está no chão. É arbustiva herbácea. Certo? Beleza? A maior parte da biomassa vegetal está aqui. Não está no ar, está no chão. Certo? Beleza? E todo mundo sabe, moçada, que o cerrado tem muitas características, bem específicas. Eu acabei de falar algumas delas, certo? Casca grossa, galhos retorcidos. Casca grossa. O que o pessoal coloca? Primeiro, a casca grossa poderia ser uma proteção contra o fogo. Todo mundo se lembra que o fogo é parte do ciclo natural do cerrado, ele está adaptado a isso, certo? Queimada espontânea no cerrado pode acontecer, tá? E todo mundo sabe também que uma casca grossa evita a perda excessiva de líquido no caule por transpiração. Você mantém a água justamente para o período seco. É uma adaptação, certo? Beleza? O galho retorcido. Moçada, duas hipóteses, a turma coloca. Galho retorcido. Primeiro, composição mineralógica do solo. O solo do cerrado é um solo pobre, certo? Ele é um solo, principalmente da variedade de latossolo, que é um solo zonal, eluvial, formado pela intemperização da rocha matriz. É um solo maduro, profundo, tem todos os horizontes bem definidos, e é um solo álico, rico em alumínio. E vocês sabem que alumínio é um elemento anfótero, que pode acentuar características de acidez ou de alcalinidade. Por isso que o solo do cerrado é naturalmente ácido. E aí, para produzir, você precisa jogar o quê? Uma base. Que base que a gente usa? Calcário, certo? Você neutraliza o pH para produzir. Certo? Tem que ter manejo de solo com o cerrado. Tem que ter adubação, fertilizante, porque ele não é rico em nutrientes. Tá? Ô Marcelo, mas o que tem a ver esse negócio da acidez? Gente, aquela velha história. Todo mundo aí sabe o que é osteoporose. É a carência de cálcio no organismo. Parece que afeta principalmente as mulheres. E você sabe muito bem que com a carência de cálcio, osteoporose, você pode ter atrofia, deformação nas juntas. Olha o que a carência de um elemento químico provoca no ser humano. Então, por que a composição química do solo do cerrado não poderia resultar num galho retorcido? É uma das hipóteses, certo? A outra é a questão do fogo. Ah, Marcelo, mas você falou que ele é adaptado. Exato. Mas o problema, moçada, é que geralmente nas formações arbóreas, as extremidades, os galhos crescem num lugarzinho chamado gema apical. É ali que cresce, beleza? O problema é que o fogo faz o que com a gema apical? Mata ela, necrosa ela. Como é que o galho vai crescer num tecido morto? Então, se ali não dá para crescer, como é que ele cresce? De maneira assimétrica, para o outro lado. Você entendeu? Então a turma bota a ação do fogo e a composição mineral do solo como duas possibilidades para o galho retorcido, que é uma característica da vegetação do cerrado. Certo? Beleza? Tudo bem? Outra coisa. Moçada, muitas vezes a turma usa essa expressão aqui, ó, por favor. Que as folhas do cerrado são coriáceas. São. Quando ele fala coriácea, significa que tem um aspecto áspero, parecido com couro. Você entendeu? Daí o nome da árvore lixeira, porque a folha dela parece uma lixa. Você entendeu? É áspera, beleza? E outra. Quando se diz que determinados vegetais ou folhas do cerrado apresentam uma certa pilosidade, o que é isso? São pelinhos.
pelinhos que se formam nas folhas. É muito comum ter folha do cerrado que quando você esfrega ela, parece que sai uma camadinha assim, parece que é tipo um tecidozinho. Aqueles são pelos, ela é pilosa, você entendeu? Então elas têm essa pilosidade. São características, certo, dos vegetais do cerrado. E outra coisa, pessoal, essa aqui é a imagem típica que a gente tem do cerrado. Certo? É o cerrado mais conhecido, árvores são esparsas, uma vegetação rasteira abundante. Agora, o cerrado não é totalmente homogêneo. Por exemplo, esse aqui é o cerrado mais denso, que a turma chama de cerradão, e que eu acho que tem muito a ver com a origem do nome do meu estado, Mato Grosso. Certo? É um cerrado de maior porte, mais denso, mais fechado, mais arbóreo, certo? Outra, se você está perdido no meio do cerrado e está procurando, você precisa de água, você está morrendo de sede, que árvore que você procura? Buriti. Procura buriti. Certo? Cara, é impressionante como que esse bicho gosta de água. Você entendeu? Onde você vê um monte de buriti tudo junto, pode ir para lá que tem água. E geralmente no cerrado, esse lugar é o que nós chamamos de uma vereda. Certo? Então uma vereda é um ecossistema que está dentro do bioma cerrado. Certo? E é por isso que a turma também fala que o cerrado é a caixa d'água do Brasil. Porque o cerrado tem nascentes das 4 maiores bacias hidrográficas do Brasil. A Amazônica, São Francisco, Tocantins e Paraná. Além de ter embaixo dele o aquífero Guarani. Só que não pega o Maranhão. Não pega. Certo? Beleza? Tudo bem? Ali tem o aquífero Tocantins. Tá joia? Mais uma coisa. Pessoal, muito cuidado com isso aqui. A turma usa para o cerrado também a expressão hotspot. O que é hotspot? Hotspot significa ponto quente. Mas ponto quente de quê? Ponto quente de biodiversidade. Certo? Moçada, a expressão hotspot significa uma área que já foi muito degradada, muito devastada, muito desmatada. Mas no pouco que sobrou dela, a biodiversidade é enorme. E o cerrado é o 3º bioma do Brasil em biodiversidade. Só perde para a Mata Atlântica e para a Amazônia. Certo? Então, como sobrou apenas hoje, a turma acha que resta aproximadamente 15% a 20% do cerrado. É o que sobrou dele. Tá? E aí a biodiversidade é enorme. Então ele é considerado um hotspot. E hotspot no Brasil, só o Cerrado e a Mata Atlântica. Ah, Marcelo, por que a Amazônia não é hotspot se ela tem mais biodiversidade que o Cerrado? Pessoal, é porque a turma estima que mais de 60% da Amazônia ainda está preservado. Ainda está preservado. Certo? Então ela não é um hotspot. Aqui no Brasil, hotspot só Cerrado e Mata Atlântica. E o Cerrado está predominantemente localizado no sul do Maranhão, na fronteira com o Tocantins e parte da fronteira com o Piauí. Beleza? Tudo bem? Aí você tem o domínio amazônico. Moçada, o domínio amazônico é o maior domínio da América do Sul. Pessoal, são aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio cobertos pela floresta tropical equatorial. Certo? São 9 países dentro da América do Sul. Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname, França, que é a Guiana francesa, e Brasil. Certo? Beleza? A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais equatoriais do mundo. Pessoal, muito cuidado, ela pode ser chamada de tropical equatorial. Não tem problema nenhum, tá? Porque a linha do Equador passa ali. É um dos 6 grandes biomas brasileiros, tá? E no Brasil, ocupa aproximadamente 50% do território. E pega parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É o maior bioma terrestre do Brasil. Certo? Isso é a Amazônia. Agora, pega a parte ocidental do Maranhão. Certo? Agora, características. Moçada, primeira coisa. Se o cara falou que é uma floresta, é porque é uma formação arbórea. Certo? Aquela pessoa, aquela velha história. Muitas vezes, qual é a melhor resposta? É a mais simples. É aquela vez, quer namorar comigo? Não. Pronto, acabou. Não fica aquele papai, vamos ser amigos. Tá? Não. Corta logo. Você entendeu? Da mesma maneira, o que é uma floresta? É um monte de árvore. Acabou. Você já viu alguém chegar para você assim, olha que linda aquela floresta de capim-cidreira. Como é que é? Uma floresta de capim-cidreira.
Você está maluco? Floresta é árvore. Então é uma formação arbórea por excelência. E são árvores de grande porte. Fanerófitas, mega fanerófitas, 40, 50 metros de altura, você encontra na Amazônia. Certo? Beleza? Agora, quais são as características dela? Primeiro, pessoal, quando o naturalista alemão Alexander von Humboldt andou aqui pela América do Sul no início do século XIX, ele usou essa expressão para a Amazônia, ileia. Moçada, quando a pessoa fala ileia para a Amazônia, significa uma floresta densa, fechada, compacta. Do céu você não vê o chão, do chão você não vê o sol. Ah, Marcelo, do chão você não vê o sol. Não vê. O sol você não vê. Você vê fiapos de sol entre as árvores. Você não vê o sol. Fala para mim que você está vendo o chão aqui. Não vê. Ela é densa, fechada, compacta. É uma ileia. Marcelo, o que é uma floresta higrófila? Higrófila significa que ela é úmida. Beleza? Ou então você pode encontrar a expressão ombrófila. Significa que é uma floresta pluvial, de grande precipitação pluviométrica. Certo? Ah, Marcelo, e heterogênea? Heterogênea é fácil, meu querido. Milhares e milhares de espécies vegetais diferentes. Certo? A Amazônia tem uma biodiversidade enorme. Marcelo, autotrófica? O que é isso? Meu cara, é aquela velha história. Você acha que você tem autocrítica? Sim, eu consigo me criticar. Beleza. Você se considera uma pessoa autônoma? Sim, Marcelo, eu tomo as minhas decisões, eu me sustento. E você entendeu do auto? Auto é para si mesmo. O problema ali é o trófos. Trófos vem do grego, alimento. Marcelo, ela se alimenta de si mesma. Isso. Ela produz o próprio alimento. Você já ouviu falar dessa história? A Amazônia, caem galhos, folhas, frutos, tudo aquilo ali vai para o chão e forma uma camada de matéria orgânica em decomposição, humus, que vai impregnando o solo com nutrientes. E as raízes absorvem esses nutrientes. Então ela se alimenta de si mesma. Por isso que a turma fala que se você desmatar a Amazônia e você expuser, certo, o solo, a ação dos agentes externos, você pode ter um empobrecimento do solo. Certo? Se você expor o solo, você pode ter um empobrecimento dele. Tá? Sujeito ao intemperismo, etc. Você entendeu? Então é uma floresta que se alimenta de si mesma, ela produz o próprio alimento. Então ela é autotrófica, certo? Outra. O que significa latifoliada? Meu querido, será que agora você entendeu por que latifúndio é fazenda grande? Latifoliada, folhas grandes, folhas largas, grande superfície de transpiração, certo? Verde o ano todo. Fala para mim, que época que se sobrevoa a Amazônia que as árvores não estão verdes? Ou então que as folhas caíram? Quando? Nunca. Então ela é perennifolia. As folhas são perenes. Beleza? Tudo bem? Sempre verde. E outra, moçada, existe um componente muito importante na região amazônica, até para a umidade da região, que é o que a gente chama de evapotranspiração. Esse fenômeno é muito importante. Evapora a água da bacia amazônica e da superfície, e a floresta transpira. Moçada, essa quantidade enorme de vapor d'água vai para a atmosfera. Esse vapor d'água sobe. Subindo, a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa. Condensando, ele volta na forma de chuva. Ah, mas é por isso que a turma fala que na Amazônia chove para burro. É a região do Brasil que tem os maiores índices pluviométricos. Pessoal, como clima, sim. Só toma muito cuidado. Se você falar o lugar do Brasil onde mais chove, existem alguns lugares da Serra do Mar, lá em São Paulo, Itapanhaú, Mogi das Cruzes, que chove pra caramba. Mas o clima brasileiro de maior precipitação pluviométrica, na média, é o clima equatorial da Amazônia.
é o clima equatorial. E boa parte dessa umidade vem desse fenômeno, que nós chamamos de evapotranspiração. E esse tipo de chuva é o que a gente chama de uma chuva convectiva, ou de convecção. É típica da região amazônica. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, você tem a Mata dos Cocais. Tá ali a localização da Mata dos Cocais, moçada. Certo? A Mata dos Cocais, você está vendo que ela tem um aspecto relativamente homogêneo. Ela é formada principalmente por palmeiras, palmáceas. Ou, toma cuidado hoje, o pessoal também pode chamar de arecáceas. É a mesma palmeira, tá? Está situada numa zona de transição dos biomas Amazônia e Caatinga, e ao sul é Cerrado, certo? Pega Maranhão, Piauí, Ceará, norte de Tocantins e uma partezinha do Pará. A Mata dos Cocais é relativamente homogênea, como você percebeu aqui na foto. Ela é relativamente homogênea, predominam palmeiras. Certo? Claro que tem uma vegetação arbustiva ali também. Mas são espécies como carnaúba, babaçu, oiticica e buriti. A vegetação da Mata dos Cocais é composta de florestas tropicais e amazonenses secundárias, ou florestas reconstituídas pós-desmatamento. São muitas características desse bioma, como a maioria das árvores são babaçu, carnaúba, oiticica e buriti, como nós falamos. A biodiversidade de espécies de palmeiras, como o açaí na porção oeste do bioma, mais voltado para a Amazônia. Folhas das palmeiras são grandes e finas, e nas menores altitudes você tem espécies nativas de arbustivas. Aí não são só formações arbóreas. Mas na vegetação brasileira, a Mata dos Cocais é uma zona de transição e ela é considerada uma formação florestal, porque é predominantemente arbórea. Então é uma formação florestal, beleza? E homogênea, porque predominam as palmeiras, tá? Agora, dali, moçada, babaçu, você pode usar para biocombustível, tem óleo, ração, palmito. Buriti, doces, óleo, produtos de beleza, artesanato. Carnaúba é um laxante, cera da folha, componentes eletrônicos, produtos alimentícios, madeira e adubação. Oiticica, biocombustível, produtos de beleza e higiene. Pessoal, você se lembra que quando você tem algum vegetal que te dá um óleo, é possível você fazer biodiesel a partir disso. Daí a questão do babaçu e da oiticica. Então é uma transesterificação que você tem que fazer no óleo vegetal, mas é possível. Então você está vendo que a principal atividade dentro da Mata dos Cocais é o extrativismo vegetal. Certo? Beleza? Muita gente ali vive disso aqui, principalmente no Maranhão, aquelas mulheres quebradeiras de coco. Inclusive, muitas delas já estão formando cooperativas, já formaram cooperativas, certo? Justamente para beneficiar. Porque uma coisa é você vender o quilo do coco, a outra coisa é você já vender o litro do óleo. Então você já agrega valor, então você consegue ter uma remuneração melhor a partir disso, certo? E muita gente ali depende disso aqui para sobreviver. Tá certo? Beleza? Finalmente, você tem a parte litorânea. Moçada, a parte litorânea, você tem área de duna, você tem área de restinga, mas você tem principalmente a vegetação de mangue, certo? Essa aqui é o mangue lá no delta do Parnaíba, lembrando que a maior parte do delta está no território maranhense, certo? E como que você caracteriza o mangue? Cara, o mangue é uma vegetação litorânea, certo? Localizada em solo alomórfico. Mas sabe o que é solo alomórfico? Salino. É porque, obviamente, durante a maré alta, a água do mar vem aqui para dentro. Então você tem grande deposição de sal. Então os vegetais são adaptados a isso. Por isso que boa parte das raízes são raízes aéreas, raízes escoras ou pneumatóforas. Por quê? Porque o solo é muito rico em matéria orgânica, mas ele é pobre em oxigênio. Ele é pobre em oxigênio. Então as raízes precisam respirar. Então por isso que elas são aéreas, ou escoras, ou pneumatóforas. Certo? Beleza? A vegetação é halófila. O que significa isso? Significa que é uma vegetação adaptada à salinidade, certo?
como vocês sabem muito bem, moçada, o mangue é um ecossistema muito frágil. E aí vem a questão da expansão da urbanização, certo? Especulação imobiliária, construção de resorts, etc. Esse tipo de coisa na ocupação do litoral. E boa parte da população litorânea, uma parte da população litorânea, depende do mangue para sobreviver. Porque ele é um ecossistema muito rico, certo? No seguinte sentido, ele é área de procriação de espécies de crustáceos, moluscos, aves. Então muita gente tira daqui seu sustento, pesca, ou então siri, caranguejo, é daqui que a turma tira. Então é um ecossistema litorâneo importante, certo? Para a sobrevivência de comunidades litorâneas, de população nativa, mas é muito frágil, tá? E é um ecossistema caracterizado principalmente por essa adaptação, essa interação com o ambiente marinho e a adaptação à salinidade. Então, por isso que se vocês encontrarem essa expressão, vegetação halófila, solo halomórfico, significa adaptado à presença de sal, certo? Então, essa aqui é um dos tipos de vegetação mais típicos do litoral brasileiro e que você encontra também no litoral do Maranhão, certo? É o principal tipo de vegetação litorânea, beleza? Tudo bem? Moçada, eu não vou passar para vocês, mas no final de cada aula eu coloco uma bateria de exercícios. Aí vocês vão resolver, beleza? Tudo bem? Vocês vão resolver. O gabarito está ali, você vai no PowerPoint, no final de cada exercício, a alternativa correta está assinalada, beleza? Mas isso aqui eu não vou poder resolver em sala com vocês. Se vocês quiserem, depois a gente pode tirar dúvida. Se tiver dúvida por e-mail, acho que o LAC disponibiliza, vocês podem mandar para mim. Isso aqui é para vocês treinarem, tá? Até porque o professor Luiz falou que o nosso tempo de aula não pode ser muito extenso, certo? Então eu coloquei uma bateria de mais ou menos 10 a 15 exercícios para vocês treinarem, tá bom? Beleza? No nosso próximo encontro, eu continuo com a parte de características do quadro físico do Maranhão. Essa aqui foi a parte de vegetação, tá certo? Beleza? Moçada, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.